Opa, beleza, rapaziada? Como vocês estão? Aqui quem fala é o filósofo Sarugatip, no canal Filosofando com Sarugatip. E hoje a gente vai falar a filosofia por trás da matemática. E na verdade a gente vai trazer os três grandes aqui matemáticos, que na verdade eram filósofos. Então a gente vai entender um pouco da vida de Isaac Newton, de Gödel, ou Gödel para alguns, é porque enfim, ele era alemão, e o Hilbert, esses três grandes aí filósofos e matemáticos, e a gente vai entender qual que é essa relação aí. E você vai, finalmente compreender o porquê a matemática, ela realmente existe, tá ligado? E a gente vai entender um pouco a fundo sobre como que eles desvendaram tantas coisas em uma época que, não tinha nada disso, não tinha equações frias, como hoje em dia, não tinham esses cálculos. E quando a gente já fala em matemática, você só pensa em fórmula, equação, milhares de cálculos, os satanás vindo na sua mente te dar uma porrada. Mas calma, rapaziada. A gente vai tentar explicar, eu vou tentar explicar pra você o porquê matemática é tão foda. E como, antes de serem matemáticos, eles eram filósofos e eles enfrentavam vários dilemas que na época deles eram bem pertinentes, que seriam outros hoje em dia, é claro, porém também eram dilemas, assim como vários seres humanos enfrentaram. Eles não eram máquinas de calcular, eles eram na verdade filósofos. A gente vai entender um pouco mais disso no vídeo. É isso aí. E aí, rapaziadinha, beleza? Agora a gente vai começar com o grande filósofo e matemático Isaac Newton. E não, o Newton não era apenas um cara que escreveu sobre uma maçã caindo de uma árvore. E ele não estava numa cadeira, observou e falou: caralho, a gravidade existe. Mas não, ele não era só esse cara. Isaac Newton, ele era um profundo filósofo. E eu vou explicar exatamente o que ele queria desvendar com a matemática. Para ele, a matemática era como uma linguagem divina. Então, ele achava que a matemática era uma comunicação com Deus. Sim, exatamente. Ele achava que era tão bizarro, por exemplo, a força da gravidade, que não era uma força, era uma arquitetura para ele, sabe? Então, pessoas como Isaac Newton tentaram explicar que a matemática, ela é essa conversa espiritual, é tipo uma missão a ser cumprida. E ele, não achava que os números eram apenas números, mas sim, uma ordem universal, uma ordem dos planetas, do universo, dos sistemas, do espaço sideral em geral. Então, o Newton, ele tentava entender essa parte e ficava se questionando, será que a matemática realmente são só números? Ou a gente viu errado até agora e eu tô tentando ter uma comunicação aqui com Deus? Então, por isso que ele foi ele estudou, ele foi um grande estudioso dessa parte, né? E ele revolucionou, querendo ou não, e mudou a ciência a parar de pensar só na parte de reproduzir, fazer e começar a pensar algo por trás disso. Então, ou seja, ele queria saber o porquê da matemática. Então, isso aqui foi um breve resuminho aí de Isaac Newton e o que ele pensava aí com a filosofia da matemática. É nóis. David Hilbert. A gente vai entender um pouco sobre o filósofo e matemático David Hilbert.
desenhar um chapéuzinho aqui, só para representar essa lenda. O que o Hilbert queria falar? Ele queria falar que a matemática era perfeita. Ele queria que a matemática fosse uma razão absoluta para tudo, ou seja, sem buracos, contradições ou paradoxos. Ele queria que realmente a matemática fosse a verdadeira face irrefutável. Então, a frase que ele, ficou muito conhecido era: devemos saber, vamos saber. Então, ele queria muito ir atrás, ele era o cara que tinha o pé no chão e que ia buscar isso, de a matemática não ter mais brechas e realmente ser algo perfeito. Mas a gente percebe que isso é no século XX, e a primeira crise matemática, ou mudança brutal, foi lá em 500 anos antes de Cristo, com a Jônia, né? Com Pitágoras, os pitagóricos, depois platônicos lá na Jônia e na região da Grécia também, Grécia Antiga. Qual que foi a primeira crise? Foi a crise pitagórica. E era o quê? Cara, temos raiz de 9, que é 3. Olha que lindo, olha que perfeito. Temos a raiz de 36, que é 6. A gente tem a raiz de 64, que é 8. A gente tem tudo isso, mas... E a raiz de 2? E aí ficaram falando que tinha uma brecha nisso. Porque você consegue, de 9 pedras, 3 vezes 3 vezes. Mas beleza. Agora, como que você faz uma raiz de 2? E ele não conseguia explicar na época, cara. Porque os caras contavam em pedras, uma progressão aritmética. Então foi a primeira crise matemática. E nisso, no século XX, o Hilbert queria que a matemática fosse uma razão fundamental, inquestionável, imperturbável, indivisível. Porém, ele não conseguiu provar isso, não conseguiu concluir sua tese. Foi um jovem gênio que morreu com o seu conflito interno filosófico. E de novo, provando que a matemática é uma filosofia, uma grande filosofia. O cara refletiu por anos, tentando realmente preencher todos os buracos, explicar do que eles são feitos, por que existem buracos. Não faz sentido se a matemática é algo lógico. Ele queria que fosse, e infelizmente não conseguiu provar. Mas será que um dia a gente vai provar? Fica o questionamento aí. Kurt Gödel. Vamos entender quem é essa lenda. Kurt, enfim, Gödel, com os 2 pontinhos do idioma alemão. Kurt Gödel. O que ele quis dizer com a sua filosofia e o que isso tem a ver com a de desvendar a matemática? Ele, totalmente ao contrário de Hilbert, falou que a graça da matemática, a graça da vida fora da matemática, é justamente essa, não a graça, mas a reflexão, é justamente essa, não ter razão, não ter uma razão absoluta, não ter como provar todas as propriedades e provar. Na matemática realmente fica bonito com cálculos, mas na verdadeira realidade, para provar o que tem algo ali atrás, não dá. Então fica essa brecha, fica esse grande sistema aberto, por isso que a matemática ela vai se revolucionando durante décadas, porque não é uma razão absoluta e apesar de você poder provar isso calculando, né? Qual que é a razão funda desse cálculo, o porquê ele está sendo feito, porque os números se encaixam e às vezes não se encaixam, e é justamente o que o Kurt Gödel quis dizer aí com o Teorema da Incompletude. Em 1931, ele publicou esse teorema, que foi brutalmente criticado e muito discutido na época, porque, o cara literalmente falou que a matemática não é uma razão absoluta. Então, os matemáticos da época, físicos, falaram: cara, como que você quer falar isso? E daí ele bateu nessa tecla, até que aceitaram que realmente a matemática tem brechas, que até hoje a gente ainda tem várias brechas que não dá para resolver. E como que você vai explicar isso? E justamente ele foi outro jovem gênio que morreu pensando nisso. Ele morreu nesse conflito interno dele, nesse teorema, de
que, tipo, se nem a matemática, que é algo lógico, algo que você consegue provar com números, pode ser provado totalmente, a vida é inexplicável. Então, justamente essa é a filosofia por trás da matemática. Então, você acha que são fórmulas e apenas equações que você vai aprender na escola aí e nunca mais vai levar na vida? Você está sendo completamente estúpido e enganado, cara. Porque a matemática é muito mais do que números. É como muitos dizem, é um código, uma linguagem. Tanto que quando você avança tanto na matemática, você não vê mais números. Você acaba só vendo letras que vão representar incógnitas. Então, esses filósofos em geral, o Gödel, o Newton e o Hilbert, eles tipo, quiseram desvendar o porquê da matemática. Isso foi uma análise filosófica pelo filósofo Sarugativ. Bora aí, vamos pra conclusão. E aí, pessoal, beleza? Vamos aí pra conclusão desse vídeo sensacional. Então a gente entendeu nesse vídeo inteiro como esses três filósofos, eles associaram a filosofia inicialmente com a matemática. E como que essas duas matérias simples vão estar ligadas, não tem como. Se a gente chega num nível de reflexão realmente que chega a aproveitar esse gosto da matemática, a gente sempre vai estar ligado aí à filosofia. Aqui eu fiz algumas representações no plano cartesiano, fiz um triângulo, retângulo, enfim. Como que a gente pode concluir? O Newton, ele na verdade, ele buscava Deus. O Hilbert, ele buscava a perfeição. E o Gödel, ele queria provar que a razão tem limite, sim. Então, no final, a busca matemática acaba sendo só uma linguagem para o verdadeiro sentido que eles buscavam em si mesmo. Por isso que, na minha visão, a matemática ela pode ser algo que faça você se encontrar com você mesmo e com os números ou a linguagem, um código, e é um código universal. Se você escreve uma equação aqui, pessoas da China vão entender, pessoas da Grécia vão entender, pessoas do Azerbaijão vão entender, porque a matemática é uma linguagem universal. E para você compreender, você precisa de filosofia. Não necessariamente, mas elas estão ligadas sim. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado. Se você gosta dessas matérias, segue aqui o canal, porque a gente tá toda semana aqui filosofando demais. Manda ideia aqui nos comentários. É nóis, rapaziada. Engaja demais. E falou.